Olá, boa tarde. Quarta-feira, 14 de março, o NT Sul começa agora, ao vivo, com transmissão digital pelo canal 11.1 em Cachoeira do Sul. Em Porto Alegre e região metropolitana, estamos no canal 44.1. Atualize a lista de canais na sua TV digital para sintonizar a TV Novo Tempo em melhor imagem. E a partir da meia-noite, 107 municípios do Rio Grande do Sul terão o sinal analógico desligado. Somente quem fez a transição para o sinal digital seguirá assistindo à programação aberta nestes municípios. A lista com as 107 cidades já está disponível em novotempo.com/NTSul. Caso você ainda não possua uma TV digital, pode nos acompanhar pela internet em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e envie uma mensagem para a gente. Polícia Civil abre inquérito para apurar causas e culpados do acidente que matou Daniela Azul na Avenida Marcelo Gama no domingo. Sim, já abrimos inquérito para apurar os fatos, né? Esse homicídio culposo de trânsito. Conseguimos já colher algum material, algumas imagens, alguns testemunhos preliminares, né? Tudo que a gente vai confirmar agora no decorrer dos próximos dias. Nós já estamos bem encaminhados com essa investigação. Começam as obras do Programa de Aceleração do Crescimento em Cachoeira do Sul. Antes de anunciar as obras, teve muitos problemas, né? As pessoas passavam dificuldade. Uma época até teve uma enchente aqui, ó, que cruzou água aqui, eu acho que 1 metro de altura. É ruim para os moradores? É ruim, é ruim. E agora, com o anúncio das obras, o que o senhor sente? Eu me sinto bem mais tranquilo, né? Expectativa boa aí? Boa. E boas novas também para a comunidade do Piquiri. Em 18 dias será assinada a ordem de serviço para o início das obras na escola. E todos os detalhes do ciclo de palestras do Mês da Mulher em Cachoeira do Sul. Essas e outras informações a partir de agora. Seja muito bem-vindo! Meio-dia e 2 pelo horário de Brasília, você participa conosco pelo Face. Acesse, curta a nossa página e compartilhe o jornal de hoje com os nossos amigos. Ontem à tardinha teve início a programação oficial do Mês da Mulher, organizada pela Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. Foi através de um ciclo de palestras reunindo convidadas especiais, cujo tema foi Mulher fez, faz e fará história, que a Câmara homenageou as mulheres. E foram diferentes abordagens, com destaque para a crescente situação de vulnerabilidade e violência contra as mulheres. A doutora e professora especialista em saúde pública, Estela Meneghel, veio de Porto Alegre para falar sobre o tema. Precisamos falar sobre isso, sim. Esses temas precisam ser falados, ventilados, conceituados em todos os fóruns, né? As pessoas têm que ser esclarecidas, têm que ser debatidos e discutidos, né? Precisamos realmente falar sobre isso, né? Não só o feminicídio, que seria, digamos, o corolário, seria o ponto máximo da violência contra a mulher, mas quaisquer formas de violência, desigualdade, preconceito e discriminação precisam ser faladas e ser debatidas na sociedade, sim. O evento contou com uma tímida assistência, mas teve elevado grau de importância em função das palestras e também pelo avanço do projeto de funcionamento de uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência em Cachoeira do Sul. Outro ponto alto do evento foi o lançamento do trabalho realizado pela Rede de Prevenção à Violência contra a Mulher, que elaborou um organograma, um cronograma diferenciado que indica para a vítima de violência onde ela deve ir para receber acolhimento, para receber atendimento. A Elisiane é coordenadora da ala materna infantil do HCB e representa o hospital neste grupo. Elisiane, o que foi levado em conta para a elaboração deste organograma e como ele funciona? Na verdade, todas as entidades que participam, né, desse fluxograma, elas já faziam trabalhos relacionados, né, à prevenção e à proteção da vítima, que pode ser vítima sexual, pode ser vítima de agressão familiar, também de violência doméstica. Todas as entidades já faziam algumas atividades e essa rede, então, veio para unir, né, todas essas entidades, porque cada uma com o seu papel tem uma importância fundamental lá no desfecho,
que vai ser quando a mulher realmente vai precisar pedir uma ajuda, precisar dizer o que aconteceu com ela, em que lugar ela vai buscar. E esse lugar, o que ele tem que fazer para que se dê o andamento no atendimento, até no estímulo, ou pelo menos no dizer para a mulher que ela pode denunciar, que ela pode, né, chegar na polícia falando tudo o que aconteceu com ela. Então essa rede vem para que a gente conheça o que cada um desses setores faça e que a gente possa ajudar na hora que for preciso. São serviços que já são prestados hoje, só que estão se organizando, porque antes até tinha a prestação de serviço, mas era muito, cada um fazia uma coisa, e hoje com a rede está se reunindo todos esses serviços juntos, né, que juntos vai ser melhor, porque daí a mulher também vai se sentir mais amparada. Então os serviços eles já existiam, na verdade, alguns, só que agora nós vamos juntá-los, para trabalharem junto daí. Ganham mais força com isso. Sim, ganham mais força. Todos os serviços, né? Até porque no momento que tu começar a divulgar isso, né, vai dar uma força. E aí também a gente pode conseguir até mais coisas, né, para a mulher. É verdade. Agora, 12:06 pelo horário de Brasília, você participa conosco pelo Face ou pelo WhatsApp. Anota o nosso número aí. Código de área 51 99769 7129. 99769 7129. Desculpa, 7129. Mande sua mensagem pra gente. Eu vi que já tem várias mensagens aqui. Daqui a pouquinho eu interajo com você. Vamos a mais um giro de notícias do NT Sul. Foi realizada ontem a segunda etapa da Operação Avante da Brigada Militar em Cachoeira do Sul. A patrulha comunitária do interior do 35º Batalhão da Polícia Militar patrulhou localidades do Capané e Cerro dos Peixotos. As ações incluíram 2 barreiras com abordagens de veículos e identificação de pessoas. Os policiais também patrulharam fazendas e escolas nesta edição. A violência sexual contra crianças e adolescentes revolta pela fragilidade e inocência das vítimas. E o pior é que esses crimes, reveladores de uma sociedade doente, vêm aumentando. Você vai conhecer agora um local de atendimento desses casos que é referência no Rio Grande do Sul. Respeitar e zelar pelas crianças é um dever do poder público e de todos os cidadãos adultos. Familiares e pessoas mais próximas têm ainda o compromisso de educar e dar amor. Mas nem sempre é assim. Muitos meninos e meninas no Rio Grande do Sul são vítimas de violência sexual de quem deveria dar a elas acolhimento e carinho. No ano passado, foram registrados mais de 2.000 casos de estupro de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Uma média de mais de 4 casos por dia. Os dados alarmantes são do Centro de Atendimento Infanto-Juvenil do Hospital Presidente Vargas. O local tem um procedimento multidisciplinar e integrado, referência no estado. Essa criança, ao chegar no CRAI, então, ela vai ter esse atendimento integrado. Essa equipe de saúde é a primeira equipe inicial que recebe a vítima e no atendimento médico são feitos todos os exames necessários para poder fazer esse cuidado em saúde clínica desta vítima. O atendimento psicológico é feito com a criança na intenção de acolhê-la e de saber, então, o que aconteceu com esta criança e pensar todos os mecanismos para poder cuidá-la a nível psíquico. O estado emocional desses menores é proporcional ao tipo de abuso que eles sofrem, na maioria das vezes, dentro de casa. Ele não chega bem, né? Ele chega e aqui ele deposita toda a dor de um abuso que às vezes vem sendo sofrido há muitos e muitos anos, porque a maioria dos nossos casos são de abusos crônicos. A maioria das vítimas que chegam aqui nos relatam abusos que vêm sofrendo há muito tempo e principalmente por alguém conhecido, alguém da família, alguém que está muito perto e que para todos parece ser alguém de confiança, mas para esta criança não é. No Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil, as ocorrências de crimes sexuais contra menores vão além do estupro. São vítimas menores de 14 anos, vários crimes sexuais cometidos através da internet. Nós realizamos também algumas operações onde nós, então, constatamos a presença de adolescentes em casas de prostituição, né, sendo exploradas, então, comercialmente para fins sexuais. Segundo a delegada, o número de casos de assédio sexual pela internet vem aumentando.
Por isso, ela faz um alerta aos pais. Nós temos verificado aqui na delegacia várias adolescentes que acabam enviando fotos, né, nuas para alguém que elas estão conversando na internet, um namorado, um amigo, e algumas vezes até mesmo isso gera um crime de extorsão. Então, essa outra parte acaba pedindo um dinheiro para não divulgar essas fotos na rede mundial de computadores. Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100. Sem chuva, se prolonga o drama da estiagem na metade sul do estado. Já são 17 prefeituras com situação de emergência homologada pelo estado e reconhecida pela União. Outras 13 esperam o reconhecimento dos decretos de emergência. O volume anual de chuva no Rio Grande do Sul é suficiente para um setor primário forte, mas em alguns municípios a seca compromete diferentes tipos de cultivo. Historicamente, a região sul registra déficit hídrico. Somado a isso, a partir de novembro iniciou o fenômeno Laninha, que intensifica a falta de chuva. No horizonte, água chegando. Chuva muito aguardada. O principal reservatório, a barragem de Sangarrasa, está a mais de 6 metros abaixo do normal. Estamos em Bagé, na campanha gaúcha. Desde fevereiro, há racionamento de 12 horas diárias. Os bagéenses já têm estratégias para contornar a falta de água. Elisângela enche a piscina, as garrafas e ainda reutiliza a da máquina de lavar. Eu deixo água na máquina para botar no vaso. Lavar as calçadas para não estar tirando a torneira, tá gastando água da torneira, né? Porque a água é cara, a água veio R$66 de água para nós. Esse mês? É. Mesmo com todo o racionamento? Mesmo com todo. A região acumula 100 milhões de reais em prejuízos, segundo a Defesa Civil. Quando a chuva chega, não basta. A estiagem que seca a torneira na cidade atinge o campo. A produção de leite é a principal renda da família de Carmen. Antes, eram 20 litros diários por animal. Agora, menos de 7. O faturamento caiu, já os gastos aumentam. Agora a gente tem que buscar água da cidade. Aqui não tem, assim, para consumo, alimentação, beber, tomar chimarrão, essas coisas, tudo é da cidade. E o que a gente tem é um outro açude que está também bem pouquinha água, deve ter água para mais uns 10 dias, se chegar, né? Claro, se continuar chovendo, melhor, né? Há 200 quilômetros, a mesma situação. Entre novembro e janeiro, quase não choveu em Canguçu. Vanise e a família trabalham com gado de corte. Já perderam 15 animais. Por isso, precisaram desmamar as crias antes do tempo. Nós tivemos que trazer, né, esses animais estavam no campo mais distante, tivemos que trazer para casa, poder tratar eles, tirar das vacas, para não morrer as vacas e os terneiros, perder tudo. A gente correu o risco de trazer para casa e tratar eles 2 vezes ao dia, né? Dar ração para eles, porque senão ia se perder tudo. E assim mesmo já perdemos, depois que trouxemos para casa, nós já perdemos 3 terneiros. Tanto em Canguçu quanto em São Lourenço do Sul, as perdas já tinham sido enormes por conta da falta de água. A situação ficou ainda pior para alguns produtores que enfrentaram recentemente a queda de granizo. Nessa lavoura de soja, por exemplo, é perda sobre perda. Não há o que recuperar. Chegamos à propriedade do seu Roni no dia seguinte ao granizo. A família trabalha com gado leiteiro, milho e soja. Danos em todas as partes. Foi horrível. Não deu, eu vim olhar só hoje de manhã, não deu nem vontade de olhar. É triste. Mas tem que ir adiante, né? É o tempo, né? Ninguém não consegue controlar, né? Cerca de 15% de São Lourenço do Sul foi atingido. Já são 140 milhões na perda de grãos. A cidade, a 200 quilômetros da capital, tem cerca de 5.000 propriedades rurais. E é algo que contrasta com falta de água. 40 quilômetros de seu território é banhado pela Laguna dos Patos. Você tem a água da lagoa no extremo do município, né? Você fazer um sistema de bombeamento e canalização de água da lagoa até o interior, nós viemos lá da sede até aqui, devemos ter andado uns 40 quilômetros, isso ficaria totalmente inviável, né? Se trabalha muito, sim, aí é programas de estímulo ao agricultor, de reservar água nas propriedades através de açudes e investimentos em equipamentos de irrigação. A crítica que especialmente os agricultores e as organizações de agricultores fazem, o Brasil não tem uma política favorável
para se fazer os investimentos de longo prazo para reservar essa água e implantar equipamentos de irrigação compatíveis com a renda das atividades. Agora tem que ver o que vai sobrar. Vou pedir para o agro. Nem toda ela não foi plantada para o agro, as outras lavouras. Esperar o que vai sobrar ainda. A gente fica com medo que isso aí siga, né? Mas temos fé em Deus, né? Que Ele não tire tudo de nós, né? E daqui a pouco a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui no NT Sul. Nós vamos para o intervalo e a seguir você vai ver. Começam as obras do Programa de Aceleração do Crescimento em Cachoeira do Sul. Antes de anunciar as obras, teve muitos problemas, né? As pessoas passavam dificuldade. Uma época até teve uma enchente aqui, ó, que cruzou água que eu acho que 1 metro de altura. É ruim para os moradores? É ruim. E agora com o anúncio das obras, o que o senhor sente? Eu me sinto bem mais tranquilo, né? Expectativa boa aí? Boa. E ainda hoje, Polícia Civil abre inquérito para apurar causas do acidente que matou Daniela Azul na Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul. É cedo para afirmar, né? Mas geralmente nesses episódios de acidentes, né, automobilísticos, de trânsito, 90, 95% das vezes é falha humana, né? Eu acredito que esse caso seja por aí também. Já estamos de volta 12:18 pelo horário de Brasília e teve início na tarde de ontem a drenagem de solo da Rua Santos Filho, no bairro Gonçalves, em Cachoeira do Sul. As obras de melhoria são parte da 4ª etapa do PAC, que vai contemplar 5 ruas na região. Os trabalhos devem durar 300 dias. Teve início na tarde desta terça-feira a 4ª etapa do PAC, que contempla a Rua Santos Filho aqui no bairro Gonçalves. Depois do serviço de topografia já concluído pela empresa contratada para fazer o serviço, a drenagem das ruas é iniciada. Lembrando que para dar seguimento a esta obra é necessária a liberação ambiental para que a empresa faça a supressão de algumas árvores que atrapalham o caminho da empresa, que deve, em 300 dias, entregar ao menos 6 ruas asfaltadas e com meio fio aqui no bairro Gonçalves, em Cachoeira do Sul. Convivendo por anos com barro e com enchentes, moradores do local relatam problemas, mas também acreditam numa melhora com a chegada do asfalto. O acesso aqui é bom pra gente, que aqui tem acesso à rodoviária, né? Daí muita gente vem de lá, não tem mais como voltar, é obrigado a passar aqui, né? Ou quem tá no centro, quer descer por aqui também, corta bastante a cidade, não precisa ir lá na sinaleira, né? E outra, a rua estava muito ruim, né? Muito esburacada, né? O barro atrapalha um pouco vocês? Enche muito da água, né? E lugar baixo. Mas daí com um asfalto aí vai ficar muito bom. Um dos problemas era embaixo. Eu não sei se é cano entupido o que, se vocês olharem ali vão ver que o esgoto está derramando por cima. Agora, como eu começar a arrumar aí, talvez vai melhorar a situação, né? Esse aí é o problema dessa rua aqui. Paulo, quanto tempo mora aqui na Rua Santos Filho? Uns 40 e poucos anos já. Como é que o senhor vê a situação da rua aqui antes de serem anunciadas as obras? Antes de anunciar as obras, teve muitos problemas, né? As pessoas passavam dificuldade. Uma época até teve uma enchente aqui, ó, que cruzou água que eu acho que 1 metro de altura. É ruim para os moradores? É ruim. E agora com o anúncio das obras, o que o senhor sente? Eu me sinto bem mais tranquilo, né? Expectativa boa aí? Boa. Responsável pelo escritório de projetos da Prefeitura de Cachoeira do Sul, Rose Arreal detalha o que será realizado nas ruas do 4º lote do PAC no bairro Gonçalves. No dia 1º foi assinada a ordem de serviço e eles iniciaram um levantamento topográfico e já com a marcação das árvores que terão que ser retiradas das ruas para poder iniciar, então, os serviços de drenagem. Além da drenagem, vai ser feita a pavimentação, o reforço da rua, pavimentação asfáltica, o passeio público com acessibilidade e sinalização viária. As ruas já tiveram esse início do trabalho com levantamento topográfico, agora dependem também para a supressão de algumas árvores de uma licença ambiental do meio ambiente. Isso, o levantamento topográfico já foi feito pela empresa, que é o serviço inicial, por isso que eu digo que já iniciou. A Rua Santos Filhos, que será a primeira rua, já está marcada, né? O meio ambiente já está providenciando a autorização para a retirada das árvores e, após essa licença, a empresa vai poder fazer a limpeza e iniciar efetivamente pela drenagem.
Tu me perguntou, começa a Santos Filho, na sequência Ivo Becker, entre Marcelo Gama e Marechal Hermes. Depois é Araújo Porto Alegre, entre a Marcelo Gama e a Manduca Carvalho. Depois a Rua São João, entre Marcelo Gama e Fontoura Xavier. E a Mário Godoy Ilha, da pavimentação existente, que é onde passa o ônibus, até Augusto Vilman, e faz aquela volta e sai na curva ali do Clube Comercial. Então, esses são os trechos. A empresa tem 300 dias para executar os serviços. E assim como termina a execução, por exemplo, da drenagem na Santos Filho, vai para Ivo Becker e já começa um outro serviço na Santos Filho e assim sucessivamente. O valor total do financiamento junto à Caixa Econômica Federal é de R$ 3.874.974,81. Reveja as ruas que serão contempladas pela 4ª etapa do PAC. Santos Filho, Ivo Becker, Araújo de Porto Alegre, Rua São João, Rua Augusto Vilman. O governador José Ivo Sartori reuniu-se com o presidente Michel Temer na manhã de terça-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília, para tratar de um tema que, segundo ele, é de extrema relevância para o Rio Grande do Sul, a adesão ao regime de recuperação fiscal. No encontro, Temer determinou a continuidade das negociações do RRF. Após a autorização do Legislativo Gaúcho para que o Estado pudesse seguir com o regime de recuperação fiscal, o governo do Rio Grande do Sul espera que as negociações para adesão avancem. Este avanço depende de questões técnicas, mas já estão sendo estudadas pelo Estado, em especial a confirmação dos gastos com pessoal acima de 72%, mas dependem também da vontade política do governo federal. O presidente Temer determinou que se encontre uma solução jurídico-constitucional para resolver o impasse sobre o comprometimento dos gastos com pessoal. Nesta quarta-feira, a equipe técnica do Rio Grande do Sul segue em Brasília para uma nova reunião. 12:23 e você participa conosco pelo Face e também pelo WhatsApp. Obrigada, que já tem várias mensagens aqui. Vou ver se dá conta de ler todas, viu? A Karina Hatzlaff, estou vendo a TV Cachoeira. Beijos, manda um beijo para você e para os cachoeirenses. Está dado o beijo. Obrigada, viu, Karina? Para você também, tudo de bom. Obrigada pelo carinho da companhia. Tem também aqui a Solange, deixa eu ver a Solange de quê? Rhodes Teixeira. Ela está falando do Seringa, na Fazenda Mota Lima. Obrigada pelo carinho da sua companhia, viu, Solange? Um abraço para você. Obrigada também pelo elogio que me enviou aqui. Gente, em torno de 500 trabalhadores rurais participaram durante todo o dia de ontem da festa dos 55 anos do sindicato da categoria. A repórter Lena Caetano esteve por lá. Terça-feira, 13 de março, nós estamos aqui na travessa da Rua General Portinho, interditada por um bom motivo, por um ótimo motivo. 55 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Cachoeira do Sul. Então, aquelas pessoinhas que habitualmente estão trabalhando na propriedade rural tiveram um dia de folga para dedicar-se ao lazer, a comemorar esses 55 anos de atividade da sua entidade maior. Conosco aqui o Diego Kiefer, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Diego, dia realmente de festa, apesar das dificuldades que essa categoria vive e enfrenta no dia a dia. Hoje nós resolvemos fazer esse dia de atividade comemorativa, né? O sindicato está completando 55 anos de aniversário de fundação. Então, no dia 13 de março de 63, o sindicato foi fundado. O dia de hoje ele é comemorativo mesmo. A gente até, certo momento, se discutiu, de repente, a não comemoração desse dia em função dos problemas que estamos enfrentando. Mas a gente resolveu fazer esse evento comemorativo justamente para comemorar as conquistas que foram tidas através da luta do sindicato nos últimos 55 anos, né? Porque o movimento sindical de trabalhadores rurais ele não existe só em Cachoeira, né? Existe em todos os municípios do Brasil. E a gente unido já foi responsáveis por muitas conquistas que hoje fazem parte da vida dos produtores rurais, né? Então, para nós é muito importante fazer esse evento comemorativo aos 55 anos,
para marcar a data, para o pessoal se acostumar também. A gente fez um evento semelhante no 50, estamos fazendo no 55 e vamos fazer nos 60 anos também, que é para envolver o sindicato com a comunidade e trazer o pessoal para comemorar, o pessoal que faz parte dessa história, né? Pessoas que fazem parte da história do sindicato. O que tu classificaria como conquistas maiores do sindicato desde o início da sua criação? Não é do teu tempo, com certeza, 55 anos, mas tu acompanha a história do sindicato, com certeza, como presidente da entidade. Nessa trajetória toda, o que tu classificaria como conquistas maiores da entidade? Bom, acho que o movimento sindical, o sindicato começou, na verdade, antes de 63, com a luta muito forte pela questão da terra, né? E a gente pode citar depois a luta pela implantação do SUS, também com garantia de participação das pessoas do meio rural. Mas a principal conquista que nós temos hoje da atuação do sindicato para a população rural é a Previdência conquistada na década de 80 e implementada nos anos 90. Isso foi o que a gente conseguiu, podemos dizer que assim, foi a maior conquista, né? E depois a construção das políticas públicas que nós tivemos todas elas, foi o movimento sindical, foi nós que propomos, né? Inclusive agora, por exemplo, a gente está nesse momento, eu faço parte de um grupo de trabalho que está debatendo a reestruturação do Programa Nacional de Crédito Fundiário, né? Que é o Sindicato da Cachoeira que está participando, ajudando a construir um programa que vai funcionar a nível de Brasil, né? Que é a retomada de um programa para compra de terras, um crédito para compra de terras, para o agricultor familiar, para o pequeno agricultor poder acessar. Então a gente tem o enfoque muito forte nessa luta por políticas públicas para o homem e para a mulher do campo. Afora isso, agora, neste momento, ou a partir de agora, quais as principais metas do sindicato enquanto entidade representativa dessa categoria? Para 2018, nós fizemos uma discussão na nossa diretoria do sindicato e nós vamos trabalhar no município muito forte pelo fortalecimento do orçamento para o meio rural. A gente tem hoje um orçamento da Secretaria da Agricultura de Cachoeira, que é um orçamento que não possibilita a Secretaria de criar nenhuma política pública municipal. Então esse ano a gente vai encampar essa luta do fortalecimento do orçamento municipal. A nível de Brasil, a gente está muito forte ainda contra a reforma da Previdência. Para nós, a gente entende que é necessário fazer uma reforma da Previdência, só que da forma como ela está sendo proposta, ela não nos ajuda, ela não ajuda ninguém. Ela ajuda outros setores que são minoria, né? Então a gente tem que começar a pensar uma estratégia diferente no que diz respeito a isso. E a nossa luta também por política pública, né? E contra o desmonte das políticas públicas para a agricultura. Nós nunca tivemos uma diminuição tão significativa de programas para a agricultura familiar que nem nós temos nesse momento. Então esse é um pouco o nosso foco de trabalho politicamente. Afora isso, como é que tu vê hoje o papel que o sindicato desempenha junto aos pequenos produtores de Cachoeira do Sul e da região? Bom, eu acho que hoje o sindicato ele evoluiu muito, né? Nós conseguimos fazer, falo sempre nós, que é a nossa diretoria do sindicato, nós conseguimos evoluir muito em vários campos. Desde a organização sindical, desde o trabalho com juventude, mulheres, terceira idade que a gente faz, desde a prestação de serviços, desde a criação de programas institucionais e as parcerias também institucionais têm feito, nós, o sindicato, conseguimos promover uma série de ações que antes nós não conseguíamos. Então o sindicato deixou de ser o prédio verde na esquina, que nem eu falo, assistencialista com médico dentista. Hoje nós somos uma instituição que trabalha com a promoção do desenvolvimento rural através de parcerias e com projetos institucionais. Pode ser classificado como a casa do produtor na cidade? Pode se classificar como a casa do trabalhador rural na cidade. A seguir tem a sua participação pelo Face ou pelo WhatsApp. Mande sua mensagem, daqui a pouquinho eu interajo com você. E boas novas para a comunidade do Piquiri. Em 18 dias será assinada a ordem de serviço para o início das obras na escola. Falamos ainda sobre o acidente que matou Daniela Azul na Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul, no domingo. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar causas e possíveis culpados pelo acidente. Sim, já abrimos inquérito para apurar os fatos, né? Esse homicídio culposo de trânsito. Conseguimos já colher algum material, algumas imagens, alguns testemunhos preliminares, né? Tudo que a gente vai confirmar agora no decorrer dos próximos dias, mas já estamos bem encaminhados com essa investigação.
12h32 pelo horário de Brasília, hora de interação aqui no NT Sul. Várias mensagens hoje, como eu disse, eu não sei se eu vou conseguir ler todas, mas vou pelo menos mencionar todos vocês. O Márcio William está falando sobre os acidentes aqui, que a gente vai ver agora, em seguida, uma reportagem sobre isso, os acidentes aqui na Avenida Marcelo Gama, em Cachoeira do Sul. Marçal Barreto, abraço a todos os meus amigos, um abraço para você também, tudo de bom, viu, Marçal? A você e a toda a sua família. Vladimir Thaís Flores, olá, Cachoeira do Sul, olá. Tudo de bom para você, Vladimir. Obrigada pelo carinho. O Ronaldo Ramos está dando um abraço aqui para o Daniel, deve ser o Daniel, nosso diretor aqui. Estou sempre na audiência aqui em São Paulo e quero meus parabéns pelo aniversário hoje. Tá bom, Ronaldo Ramos, parabéns, Deus abençoe sua vida, viu? Parabéns pelo seu aniversário. A Daiane Aires Nunes também está falando aqui com a gente, Thaís Souza Flores, tem gente também no WhatsApp chegando um monte de mensagem aqui, não sei. Daqui a pouco eu interajo mais com vocês. Moisés Alex também está conosco. Cláudio Paixão, um abraço para você, obrigada pelo carinho da companhia. Deixa eu ver quem mais aqui. Daniel Moura também está mandando um alô para a gente aqui no WhatsApp. E você também é convidado a participar. Se eu não puder falar agora, daqui a pouquinho eu respondo ali diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Gente, ainda repercute nos moradores de Cachoeira do Sul, o acidente que vitimou a jovem Daniela Azul, de 19 anos, no domingo. Após solicitação de nossa reportagem de informações sobre a necessidade de implantar medidas para restringir a velocidade dos carros e motos que usam a avenida, o DENIT enviou resposta ao NT Sul. Registramos também o início da pintura da sinalização de solo na avenida, feita pelo DENIT na tarde de ontem. Na edição de terça-feira do NT Sul, mostramos a preocupação de moradores e comerciantes da Avenida Marcelo Gama com os constantes acidentes que acontecem na via. Eles dizem estar cansados de solicitar autoridades e ao próprio DENIT a implantação de lombadas ao longo da avenida. Registramos imprudências de condutores de carro e moto quando gravávamos nossa reportagem. Mas para Pablo de Oliveira, comerciante do local, isso não parece ser novidade. Tem faixa de pedestre, ninguém respeita. Então o pessoal vem muito em alta velocidade, que o limite é 40 por hora. Tu vê que ninguém cruza 40 por hora, cruzam a 80, 100, 120. A irresponsabilidade dos motoristas, a irresponsabilidade do pedestre. Depois de reportagem veiculada no NT Sul de terça-feira, dia 13 de março, mostrando a indignação dos moradores aqui da Avenida Marcelo Gama, o DENIT inicia algumas obras, como a pintura de faixa de pedestres e também de sinalização aqui da avenida. Ainda não estão previstas obras no sentido de construção de lombadas físicas ou da instalação de redutores de velocidade eletrônicos aqui no local. Veja nesse instante a resposta do DENIT quanto aos questionamentos feitos pelo NT Sul. Questionamos o DENIT sobre os constantes acidentes da via e se existem estudos para a implantação de medidas para coibir a velocidade dos veículos. Veja a resposta. Abre aspas. É de competência do DENIT executar investimentos em infraestrutura de transporte terrestre. Dessa forma, todas as ações são planejadas visando melhorias no fluxo e mais condições de segurança para usuários. Ao longo dos últimos anos, o DENIT ampliou os investimentos em melhorias na BR-153/RS por meio de manutenção permanente da rodovia. Conforme dados da Polícia Rodoviária Federal, instituição que fiscaliza as rodovias federais, os acidentes fatais, mesmo em trechos de perímetro urbano, em sua maioria estão vinculados a condutas imprudentes, tais como ultrapassagens indevidas, falta de uso de cinto de segurança, excesso de velocidade e por embriaguez ao volante. Equipes do DENIT avaliam os pontos com maior índices de acidente e quais medidas de segurança podem ser implantadas no local. A autarquia também lembra que combater a violência no trânsito deve ser um compromisso de todos e que o sucesso de medidas imediatas como a implantação de uma lombada física no trecho também passa pela conscientização e necessidade de conduta defensiva por parte dos usuários da rodovia. Fecha aspas. O serviço de pintura da sinalização de solo da Avenida Marcelo Gama segue sendo feito até quinta-feira.
Embora reconheçam a importância da pintura das faixas, os moradores afirmam que somente a instalação de lombadas resolve o problema. Esperamos que eles tomem uma atitude, né, e coloquem redutores de velocidade aqui. Precisamos, no mínimo, aqui de uns 2 redutores de velocidade, que várias crianças aqui passam essa faixa aqui para um lado e para o outro aí para ir na escola, né? E então vão perder a vida. Talvez amanhã possa ser um parente da gente, um familiar de alguém que mora aqui no bairro Noêmia. E ainda sobre o acidente na Avenida Marcelo Gama, o repórter João Paulo conversou com o delegado titular da 2ª DP. João Gabriel Parmegiani confirmou a abertura de inquérito policial para apurar as causas e um possível culpado no acidente ocorrido no último domingo. Delegado, diante de tudo que foi colhido de informação até o momento, foi aberto um inquérito policial? Está sobre a sua responsabilidade? Há uma investigação para se apurar o que aconteceu na Marcelo Gama domingo? Sim, já abrimos o inquérito para apurar os fatos, né? Esse homicídio culposo de trânsito. Conseguimos já colher algum material, algumas imagens, alguns testemunhos preliminares, né? Tudo que a gente vai confirmar agora no decorrer dos próximos dias, mas já estamos bem encaminhados com essa investigação. Diante das imagens que chegaram até a polícia, dá para se ter uma conclusão, sem mesmo a perícia ter ido até o local, do que aconteceu, de que forma aconteceu esse acidente? As imagens elas são bem válidas, né, porque a gente consegue ter um panorama do que pode ter acontecido, mas sem a validação da perícia, a gente tem um pequeno prejuízo, né, que acaba sendo compensado, que a gente pode conversar com os testemunhos, mas a gente quer também remeter as imagens para confirmar assim, os dados, né, ver se são realmente o que a gente imagina, para poder aí indicar se teve alguma falha, né, humana, se teve alguma negligência, alguma imprudência, né, nesse episódio. A perícia, então, vai ter acesso a esse material até para poder emitir algum laudo para ajudar a Polícia Civil na investigação desse crime? Sim, a gente pretende encaminhar para a perícia essas imagens, né, para poder ter algum embasamento mais técnico e poder indicar, assim, o nível, né, da culpabilidade que pode ter tido esse envolvido, né. Como é que segue esse caso agora, depois de a Polícia Civil ter acesso ao resultado da perícia? O que está previsto daqui em diante? Bom, a gente tem mais algumas oitivas para fazer, algumas testemunhas lá do local, né? E aguardar o retorno desse material, principalmente da perícia de necropsia, né? E da perícia que a gente vai submeter agora. E aí, então, como não tem assim que se apurar a autoria, está bem encaminhado, né? Por isso que a gente está próximo de concluir já. A Polícia Civil já ouviu no caso, o motorista que era o condutor do táxi? Sim, no mesmo dia, né? Ele já foi ouvido no momento do fato ali, né? Já prestou os esclarecimentos, ele permaneceu no local para prestar auxílio, né? Fez o papel dele, né? No momento. Então, agora a gente quer confirmar alguns fatos com eles nos próximos dias e aí já vai estar por encerrado e encaminhar para o Ministério Público para avaliação, para prosseguimento do fato. Segundo informações dos próprios socorristas do SAMU e da Corporação do Corpo de Bombeiros que estiveram no local do acidente, não havia nenhum indício que o motorista estivesse embriagado. Isso, exatamente. As mesmas pessoas que tiveram contato com ele, né, relataram então que ele estava bem tranquilo, né, com a capacidade psicomotora normal, né, sem nenhum indício de alteração. Então, até por isso mesmo, ele não foi preso em flagrante, né. Nesse tipo de delito, né, de homicídio culposo de trânsito, quando o infrator ele permanece no local, se coloca à disposição e dá os primeiros socorros, a lei até ela proíbe, né, uma prisão. Então, foi o que aconteceu nesse caso. Pode ter acontecido uma falha humana ou uma falha mecânica diante das informações que vocês colheram até o momento? É cedo para afirmar, né? Mas geralmente nesses episódios de acidentes, né, automobilísticos, de trânsito, 95% das vezes é falha humana, né? Acredito que nesse caso seja por aí também. Quarta-feira de muitas nuvens em Cachoeira do Sul. O dia permanece nublado com 80% de possibilidade de chuva no período da tarde. 15 milímetros são esperados para esta quarta. Mínima de 18, máxima de 33 graus. Na quinta-feira, a chuva deve ser forte logo pela manhã. Deve chover no início da tarde, mas o sol volta a aparecer entre nuvens. As temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Na sexta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 5 milímetros são previstos para esta sexta. As temperaturas ficam entre 21 e 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje.
As condições atmosféricas se deterioram muito entre hoje e amanhã no Rio Grande do Sul, com tendência de chuva. Em algumas regiões, são previstos altíssimos volumes e temporais que em alguns pontos podem ser fortes. O sol aparece com nuvens no estado nesta quarta-feira, mas no decorrer do dia se formam áreas de instabilidade que trazem chuva para diversas regiões. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 32. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30. Meio-dia e 42 pelo horário de Brasília. Estou rindo aqui porque eu conversei com a Solange Rhodes Teixeira, mais cedo aqui, e o marido dela chegou do almoço, está assistindo ao telejornal junto com ela lá e falou que não acredita que ela está conversando comigo. Pois ela está, viu, seu Cláudio Teixeira? Um abraço para você, obrigada pelo carinho da companhia. A gente fala de verdade aqui, viu, com todo o pessoal. Inclusive tem muitas mensagens hoje chegando aqui, deixa eu tentar falar aqui com mais alguém. O Adson Simões Filho, manda um abraço para minha mãe Valdice, meu irmão Nilvan. Ele está trabalhando e assistindo o NT Sul em Camaçari, na Bahia. Vamos ver outro aqui. Cristina Paranhos, sou de Cachoeira, bairro Quinta. Um abraço para todos aí do bairro Quinta e para você também, Cristiana. Oi, bom dia, estou ligado nas notícias. Ana Freitas e Eugênio Camargo, um abraço para vocês, obrigada pelo carinho. Deixa eu ver mais gente aqui para a gente falar bastante. Essa já foi. Guaíba, lá para Guaíba, Nelson Gomes, um abraço para você, Nelson, é de Cachoeira do Sul, mas sempre assiste a gente, mas está lá em Guaíba hoje, obrigada pelo carinho, tem mais mensagens chegando aqui, daqui a pouquinho eu falo com mais gente, tá bom? Combate ao vandalismo na capital gaúcha. Foi sancionada ontem a lei que aumenta as multas e dá autonomia para a Guarda Municipal autuar infratores. O texto também determina a necessidade de autorização para manifestações que interfiram no trânsito e no fluxo de pessoas em Porto Alegre. Pichadores de monumentos públicos são um dos principais alvos da nova lei. Desde o início do ano, já foram 300 ocorrências deste tipo na capital, com 65 pessoas detidas. Só a EPTC gastou R$ 430 mil para consertar placas de trânsito depredadas. Até agora, os que fossem pegos em flagrante eram encaminhados pelos guardas municipais para a Polícia Civil. Agora, a própria Guarda Municipal vai fazer a autuação. O mesmo para os ambulantes que não tiverem autorização para vender na rua. A lei prevê esse poder de fiscalização também para a Guarda agora. Até o momento, sempre que a gente tinha alguma ação, era necessária a presença de um fiscal, né, da Secretaria do Desenvolvimento. Agora a Guarda vai poder autuar sozinha. O que se ganha com isso? É que a Guarda trabalha o sistema de plantão e atua em Porto Alegre nas 24 horas do dia. As multas podem chegar a R$ 400 mil. Quem não pagar vai ser inscrito na dívida ativa do município. Está autorizando a Secretaria Municipal da Fazenda a fazer a inscrição na dívida ativa, a publicar no CADIM, a publicar nos sistemas de proteção de crédito privados, onde a gente possa efetivamente dar mais penalidade, dar uma consequência nas multas que não seja um simples ato administrativo que acaba não tendo consequência prática na vida dos infratores. Outro ponto da lei sancionada hoje é o que proíbe manifestações populares, como passeatas e carreatas, que impeçam o livre trânsito de pessoas e de veículos. Segundo o secretário de Segurança, não há cunho ideológico na nova legislação. O objetivo é evitar que pequenos grupos restringam a livre circulação de pessoas. Nós temos algumas pessoas que resolvem reivindicar por situações particulares e trancam toda a movimentação do município. Assim como nós temos outros eventos de maior porte que também são executados sem um conhecimento prévio da Prefeitura e que impactam os serviços da Prefeitura e principalmente a população de Porto Alegre. A manifestação pode ser feita, é um direito democrático, mas ela não pode impactar o município de Porto Alegre. Uma manifestação, foi falado de servidores, ele não
não pode fechar o centro da cidade. Mas a bancada de oposição na Câmara de Vereadores discorda e vai entrar na Justiça alegando a inconstitucionalidade da medida. Infelizmente, as pessoas são obrigadas, muitas vezes, a parar o trânsito para serem ouvidas. E o governo quer desmontar a cidade, fala em acabar com a FASC, em privatizar a Carris, em acabar com as áreas sociais, desmontar a carreira do funcionalismo e, ao mesmo tempo, multar aqueles que lutam contra essa precarização. Isso é inadmissível. Pelo medo que tem da capacidade de luta do povo, tenta reprimir as manifestações. Outros artigos prevêem multa para quem urinar ou defecar na rua e para os comerciantes que venderem sprays para menores de idade e sem cadastrar o comprador. A partir da meia-noite, 107 municípios do Rio Grande do Sul terão um sinal analógico desligado e somente quem fez a transição para o sinal digital seguirá assistindo a programação aberta nessas cidades. A mudança, que é uma determinação do governo federal e totalmente gratuita, é mais um marco histórico na trajetória da televisão. O desligamento do sinal analógico em 107 municípios gaúchos, passados 60 anos da chegada da TV ao Rio Grande do Sul, representa avanço em qualidade, mobilidade, interatividade e capacidade de dados. A partir de agora, o sinal digital que já está disponível será a única forma de sintonizar a programação nestas 107 cidades do Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar que em Cachoeira do Sul, o prazo para a desconexão do sinal analógico é o ano de 2023. A lista com todos os 107 municípios atingidos com a mudança você confere no nosso site novotempo.com/NTSul. E uma boa notícia agora para a comunidade do Piquiri. As 2 licenças ambientais da Escola do Piquiri, que tramitavam na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não serão mais necessárias. É que o Conselho Estadual do Meio Ambiente publicou resolução isentando escolas e creches desse tipo de licença. E já que a norma vigora a partir de 2 de abril, a SEDUC agora está na contagem regressiva de 18 dias para a assinatura da ordem de serviço da Escola do Piquiri. A ordem de serviço para o início das obras complementares da Escola de Ensino Médio da Vila Piquiri deve ser assinada ainda na primeira semana de abril. Esta é a expectativa e o coordenador adjunto da 24ª CRE, o Geraldo, vai nos dizer o porquê dessa mudança nos planos, nas expectativas, Geraldo. Na verdade, a gente estava esperando a licença ambiental para a assinatura da ordem de serviço, só que como no mês de março foi assinada uma nova resolução, ela começa a vigorar no dia 2 de abril. Resolução ambiental. Essa resolução ambiental, ela isenta a necessidade de termos a licença ambiental para escolas e creches. E ela vigorará a partir de 2 de abril. Então a informação que a SEDUC nos passou hoje à tarde é que no dia 2 de abril, assim que entrar em vigor essa legislação, será assinada a ordem de serviço e a empresa então terá 5 dias para iniciar as obras. A empresa foi licitada, já está contratada, então é só ordem de serviço. Exatamente. A empresa, esse processo licitatório já foi totalmente concluído e a única coisa que faltava para que essa obra, no valor de quase R$1 milhão, que complementa todas as necessidades estruturais para o funcionamento da Escola do Piquiri, ela vai se iniciar 5 dias após a assinatura da ordem de serviço. Em torno de 4 meses é o prazo previsto para a execução da obra. O contrato com a empresa prevê a conclusão da obra em até 4 meses. A nossa expectativa é que esse prazo seja cumprido. A partir daí, então, a expectativa total da comunidade do Piquiri para que ainda este ano a escola, quem sabe, entre em funcionamento. Com certeza de toda a comunidade, de nós que trabalhamos com a educação e que estamos buscando há tanto tempo essa realização, é que se concretize até o meio do ano a parte estrutural para procedermos às outras ações para colocar em funcionamento a Escola do Piquiri. Boa notícia, não é mesmo? Bom, gente, mais interação conosco aqui. Lá agora vai para Belém do Pará o nosso abraço especial, viu? A Valéria Santos e a Vanessa Santos, a filha dela, né? A Valéria é mãe da Vanessa. Um abraço grande para vocês, obrigada pelo carinho da companhia, viu? Tem várias outras mensagens aqui e daqui a pouquinho eu vou interagindo conforme o andamento do jornal, tá bom?
Gente, novo analfabetismo. Por que tantos alunos latino-americanos terminam o ensino fundamental sem ler ou fazer contas? Dados do Instituto de Estatísticas da Unesco, braço da ONU para a Educação, revelam que grande parte dos jovens da América Latina e do Caribe não alcança os níveis exigidos de proficiência em capacidade leitora ao concluírem a segunda etapa do ensino fundamental. Esse é o assunto de hoje, de Denise Belladonna. Boa tarde. Um relatório da Unesco trouxe uma notícia que é preocupante para nós professores. A Unesco calcula que haja 617 milhões de crianças e adolescentes que não entendem o que leem e não conseguem resolver problemas matemáticos para o seu nível escolar. Isso falando em termos de mundo. Esse mesmo estudo da Unesco revela que 36% das crianças latino-americanas não dominam a leitura e que 52% têm grandes dificuldades para resolver situações que exijam cálculos. E a dimensão do problema que está em nossas mãos? Dados da plataforma da Prova Brasil de 2015 relatam que apenas 30% dos alunos da rede pública saem do 9º ano com aprendizado adequado para a leitura e a interpretação e que, em matemática, o percentual de resolução adequada de problemas é de 14% desses alunos. Esse, no mínimo, é um desafio nas mãos do professor que entra na sala para ministrar suas aulas. Professor, você já sabe que o resultado não está sendo satisfatório. Então, é preciso agir na intenção de uma mudança. Lembrando as palavras de Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Cabe ressaltar que estes estudos são feitos com crianças e adolescentes que estão dentro das escolas. Porque também já foi e é um grande desafio da educação brasileira levar as crianças para a escola. Os resultados de que estamos falando são de crianças que estão dentro da escola. Não estou aqui colocando a culpa na escola ou nos professores, mas somos nós os responsáveis pelo processo que precisa mudar essa realidade. É certo que os fatores provocadores dessa situação instalada são vários, desde os desvios de dinheiro para aplicação na educação até o interesse e a participação das famílias no processo que a escola precisa efetivar. Mas nós, professores, estamos chegando nas escolas este ano para fazer a diferença e mudar essa realidade. Por um motivo, é o melhor para as nossas crianças e para termos um mundo melhor para todos. Você conhece os alunos com que vai trabalhar esse ano? Conhece a sua realidade e o que pode ser incentivo ou ponte de ligação entre os saberes desses alunos e os saberes a serem aprendidos? Com certeza você sabe o que quer ensinar e tem planos superiores para os seus alunos, mas precisa conhecê-los a ponto de conseguir fazer a ligação do ponto onde estão até onde devem chegar. É imprescindível que você, professor, seja conhecedor do ponto de partida e do local onde quer chegar, para fazer a sua parte, que é possibilitar o caminho. O desafio é fazer diferente para chegar lá. E o que será que pode ser feito de outra forma, já que o que tem sido feito não atende às expectativas? Se você também se fez essa pergunta ou tem o desejo de fazer mais pelos seus alunos, parabéns. Vá atrás. E para te ajudar, na próxima semana eu vou conversar com professoras das séries iniciais que analisarão alguns pontos de vista do relatório da Unesco, a partir das suas próprias experiências em sala de aula. Elas vão nos ajudar a entender por que nem todos os nossos alunos estão aprendendo a ler satisfatoriamente ou calcular. Até o nosso próximo encontro. O NT Sul desta quarta termina agora. Uma ótima tarde para você. Obrigada pelas mensagens de hoje. Tchau, até amanhã.